Boa tarde a todos. Todos sejam muito bem-vindos a mais uma live do Grupo de Estudos Paideia. Hoje temos como ilustre convidado o professor Dr. Renato Beneduzzi e vamos falar sobre justamente o tema que está na tela, o Quid Ius, Quid Iuris, e o mais importante, é com I, não com J, que nem o professor me fez corrigir. É essa nossa segunda conferência acerca do pensamento jurídico do Michel Villey, esse brilhante e polêmico filósofo francês, ao qual, pelo menos pessoalmente, para mim, ele foi quem me resgatou dentro da faculdade. Depois que eu li Michel Villey, tudo começou a fazer sentido na faculdade. E, não obstante todas as suas polêmicas, sua originalidade, é um brilhante filósofo francês, já falecido, qual já falamos também na nossa primeira conferência com o professor Luiz Fernando, acerca da formação do pensamento jurídico moderno. Então, em tradução livre, o tema da live de hoje é o que é o direito e o que é de direito. É justamente uma expressão que foi utilizada por Kant no seu texto Combate das Duas Faculdades, em que ele analisa as relações entre filosofia e direito. O que é o direito estaria encarregado, pelo menos para Kant, aos filósofos estabelecer o que é o direito enquanto objeto, e aos juristas estaria estabelecido, eles deveriam estabelecer qual era o processo do direito, ou seja, os meios do direito. Então, quando os filósofos definem o que é e a finalidade do direito, aos juristas resta definir os meios do direito. Michel Villey não concorda com essa tese, porque um dos seus maiores objetivos é restituir o direito aos juristas. E sem mais delongas, queria gostaria de apresentar o professor Renato Beneduzzi e o seu currículo. Ele é professor de Direito Processual Civil e Direito Romano na PUC do Rio, doutor em Direito pela Universidade de Heidelberg, mestre em Direito Processual pela USP, graduado em Direito pela PUC, Visiting Fellow de Oxford, em 2014, fez pós-doutorado na Università degli Studi di Firenze, em 2016, e também sócio do escritório Sérgio Bermudes. Então, professor, a palavra é sua da tua, agradeço desde já, agradeço em nome de todos os membros do grupo, porque eu não sou o único que participa do grupo, né? Então, agradeço em nome de todos os membros do grupo a disponibilidade, a paciência e todo o saber que o senhor vai expor aqui para a gente. Por favor. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Rubens. Acho que, em primeiro lugar, eu não posso deixar de parabenizar na sua pessoa a iniciativa de criação, de continuação desse grupo. O Paideia é algo que realmente é louvável. A gente vai ficando... Eu não sou velho, mas eu sou um pouco mais velho que vocês. E eu lembro que eu ouvi de um professor, esse sim era velho, aquela sensação de que você vai ficando, o tempo vai passando e você tem medo de que as coisas acabem morrendo com você. Então é uma alegria muito grande ver que, enfim, pessoas mais jovens do que eu ainda sou jovem, mas pessoas mais jovens do que eu, mantêm, digamos, viva essa chama do interesse, não apenas pela antiguidade clássica, pela importância da antiguidade clássica para a nossa civilização, a importância que não é uma importância apenas arqueológica, uma importância atual, a importância da filosofia do direito, tão sempre, digamos assim, colocada em segundo plano para o direito, né? Então, todos nós que gostamos de filosofia do direito sabemos que, ou vivenciamos isso, uma certa incredulidade dos nossos colegas. Não, mas por que você vai perder tempo com filosofia do direito, né? Como se isso não tivesse nenhuma utilidade prática e a medida, o valor das disciplinas jurídicas se medisse pela sua hipotética utilidade imediata, prática. Então, eu acho que você, Rubens, é quem eu conheci pessoalmente, então eu parabenizo a todos por você. Acho que eu fico muito feliz, fico com essa sensação de que as gerações passam, mas certas tochas não se apagam. Então, é uma satisfação muito grande ver o interesse de vocês, né, no grupo, de vocês que estão acompanhando essa palestra. Hoje é sexta-feira, né, no meio de uma pandemia, todos nós estamos passando pelas nossas dificuldades pessoais, enfim, pelos desafios de estudar pela internet, lecionar pela internet, os nossos conhecidos, amigos que estão doentes, enfim, acho que é um momento difícil para todo mundo, então eu agradeço a todos o interesse em estar aqui hoje. Às vezes, aliás, esses momentos de só uma digressão filosófica dentro do tema maior da conferência de hoje, há momentos de excepcionais em que nós nos perguntamos mais, nós nos fazemos mais frequentemente perguntas últimas, as perguntas mais difíceis. Então é interessante que, às vezes, a filosofia ela acaba florescendo
às vezes ela floresce em momentos de estabilidade, de riqueza, é verdade, né? Então, se você pensa no desenvolvimento da filosofia em Roma, no período em que reina o Augusto, um período de estabilidade política, ou no desenvolvimento da filosofia grega no século de ouro, o século de Péricles, no século V, mas a gente não pode esquecer que Aristóteles, por exemplo, viveu num século de decadência, num século de expansão macedoniana, um século de crise, um século de, enfim, de insegurança. Então, acho que esses momentos de insegurança, eles também são momentos em que a gente deve fazer certas perguntas que às vezes nós normalmente não fazemos, porque estamos ou tomamos por óbvio aquelas verdades com as quais nós estamos acostumados. E foi isso, acho, que o Viley fez. Essa foi a grande contribuição dele ao longo de sua vida. Ele viveu um século complicado, ele nasceu exatamente em 1914, ano que começou a Primeira Guerra Mundial, morreu no final da década de 80, né? Mas ele viveu um ano, melhor dizendo, viveu um século de extremos. Né? É verdade, ele não era muito pequeno na Primeira Guerra, mas ele nasceu durante uma hecatombe. É difícil para nós entendermos a potência da Primeira Guerra Mundial. A civilização ocidental vivia um momento em que se achava que o progresso asseguraria a paz mundial. Aliás, falando em Kant, né, a ideia de paz perpétua e universal do Kant, havia um certo euforia com os avanços tecnológicos, porque a civilização ocidental, pelo menos, havia passado pelo seu desenvolvimento, uma ideia de que certos males haviam sido deixados para trás, né? E aliás, um livro muito bom de um professor de Cambridge, chama-se os Sleepwalkers, né, os sonâmbulos, sobre como as pessoas, como a Primeira Guerra aconteceu e como as pessoas elas caminharam para aquele hecatombe sem ter muita ideia do que iria acontecer depois. Então, é um livro, aliás, que eu recomendo a todos. Então, o Viley nasceu e foi bebê durante um período de hecatombe, de autoimolação da civilização ocidental. Ele viveu aquela euforia da década de 20, ainda jovem, a década de 30, enfim, a Segunda Guerra Mundial, o período do comunismo, pensando, né, do ponto de vista da civilização ocidental. Quer dizer, ele viu uma época, ele teve uma vida muito, digamos, num contexto conturbado de ideias, né? A gente, aliás, não só a de vocês, mas a minha geração, ela viveu um contexto completamente diferente, né? Que é um contexto de certa pasteurização ideológica. Acho que uma das consequências, ou uma das causas dessa radicalização, por que nós estamos passando hoje, não deixa de ser uma certa pasteurização ideológica que nós vivemos depois da queda do Muro de Berlim. Aquela ideia de que não havia mais ideologias, né? Uma certa... Eu me lembro que no colégio, enquanto eu estava no colégio na década de 90, as pessoas não discutiam política, não tinham muita preocupação ideológica, e eu lembro que as pessoas reclamavam, às vezes, quando eu queria falar alguma coisa de política. Hoje, na verdade, é um ato de supremo exercício de política não querer discutir política, né? Todos têm opiniões sobre política, e houve uma radicalização em todo o mundo das posições políticas. Acho que a gente está talvez vivendo um pouquinho melhor aquilo que agora, começando a ver o que o Viley viveu, né? Uma radicalização ideológica, aquela ideia de que aquele com quem a gente não concorda é o nosso inimigo, é uma pessoa que não está de boa fé. E, assim, acho que a gente está começando a viver um pouco o contexto, digamos, cultural em que o Viley viveu, né? Esse contexto de polarização. Eu acho que o mais importante dessa trajetória para o Viley, pessoalmente, deve ter sido maio de 68 e a reforma da Sorbonne. Eu nunca li biografia do Viley, não a conheço profundamente, mas conheço mais ou menos sua trajetória. Mas o que deve ter impactado profundamente o Viley deve ter sido maio de 68. Ele, enquanto professor da Sorbonne, aristotélico tomista, do jeito que é, e depois ver o que acontece na Sorbonne depois de 68, deve ter sido talvez um dos episódios mais marcantes da vida dele. E foi um momento, né, de polarização, de ruptura, quer dizer, aquela ideia de que houve depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma década de 50 mais conservadora,
né? E a década de 60 foi uma década de muitas transformações, né? No plano dos costumes, e acho que em 68 foi e a França foi o epicentro dessa, não foi só na França, né? Houve esses momentos estudantis eclodiram em vários lugares do planeta, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, mas a França, talvez pela importância cultural que exercia e que ainda exerce, foi, digamos, o epicentro dessa transformação, e é uma transformação muito grande. É claro que a gente pode pensar hoje na divisão da Universidade de Paris, que para mim não foi uma boa ideia, né? Eu não vejo muito sentido na divisão da Universidade de Paris. Acho que essa divisão enfraqueceu a Universidade de Paris como a capital cultural pelo menos do mundo francófono. Então, acho que é verdade, você tem razão. Aliás, logo antes, eu não quero me separar muito, mas você tem uma geração de pessoas que eram mais progressistas, mas que na década de 60 se assustaram com as transformações. Por exemplo, o Papa Bento XVI, né? No Concílio Vaticano II, ele era considerado uma pessoa, um progressista, né? E com o que aconteceu ali em 68, ele viu, peraí, calma, tem alguma coisa que não é exatamente o que eu tinha em mente. Então, acho que a geração do Villet, ela foi pega um pouco de contrapé, porque ela se via como uma geração queria mudar as coisas, e chegou um momento em que as coisas começaram a ser mudadas mais do que eles imaginavam que essas coisas seriam mudadas. Então, acho que, sem querer me alongar muito, mas eu acho importante contextualizar o pensamento do Villet na vida que ele viveu. Então, assim, acho que às vezes a gente lê os autores, lê os clássicos e costuma ler aquilo de modo desconectado do contexto em que aquilo foi escrito. É claro que toda obra de qualidade ela tem um potencial de transcender o contexto em que ela foi escrita, né? Se você lê, sei lá, o Shakespeare, você pode, claro, identificar certos fatores culturais ali que influenciaram a maneira com que ele foi escrito, mas há obras que são eternas, que tratam de problemas eternos. Então, acho que Villet, de alguma maneira, ele reflete na sua obra, eu vou explicar isso melhor daqui a pouquinho, problemas de seu tempo. Ele herdou do século XIX uma visão da filosofia do direito, uma visão do direito romano com o qual ele dialoga, né? E ele tenta lidar com os problemas que ele identifica na ciência do direito, mas que são também reflexos dos problemas que a sociedade ocidental, mas também a sociedade francesa em que ele vivia, enfrentava. E aí ele escreveu, claro, como vocês sabem, algumas obras são obras clássicas, né? O Definições e Fins do Direito, Os Meios do Direito, a Formação do Pensamento Jurídico Moderno. Ele tem um livro pequeno sobre o direito romano, que é também um clássico, quer dizer, ele escreveu muitos livros nessa, digamos, mas sempre girando em torno da filosofia do direito. Quer dizer, eu posso dizer, de certa maneira, que ele é mais um filósofo do que um romanista. Ele se interessou pelo direito romano do prisma da filosofia do direito. Essa não é uma crítica à maneira com que ele via o direito romano. É apenas um esclarecimento. Sem dúvida nenhuma, ele era, acima de tudo, um filósofo do direito, e ele via o direito civil, via o direito romano, eu vou dar exemplos disso mais à frente, a partir do prisma da filosofia do direito. Tanto que logo depois da sua morte, né, foi criada, vinculada, aliás, à Universidade de Paris II, um instituto, o Instituto Michel Viret, para a cultura jurídica e a filosofia do direito. Tá? Mas então, é preciso olhar para a obra dele sobre essa dupla perspectiva. E eu vou falar, eu sou professor de direito romano, eu vou dar alguma ênfase ao que ele diz sobre o direito romano. Espero que vocês, enfim, vejam utilidade nessa ênfase. Mas a maneira com que ele olha o direito romano é uma maneira dependente, de certa maneira, das ideias que o Villet tem sobre filosofia do direito. Então, essa é a primeira advertência que eu preciso fazer um pouco sobre a maneira com que ele encara filosofia do direito e direito romano. O direito romano, para ele, de certa maneira, ilustra aquilo que ele defende no campo da filosofia do direito. Para mim, como, aliás, foi para você, Rubens, o Villet, esse é só um disclaimer. Hoje, os americanos estão feito muito isso. Né? Você vai falar e você tem que dizer quem é o seu patrocinador, quem pode ter algum conflito de interesses, né, para o ouvinte.
não serem enganados. Os americanos fazem, aliás, de modo muito detalhado isso. Eu vou fazer, digamos, então, um disclaimer, um disclosure sobre a minha relação com o Viley, né? Eu conheci o Viley também durante a faculdade, aliás, através do Frederico Bonaldo, que foi quem nos apresentou. Ele, à época, morava aqui no Rio de Janeiro, dava aula na UERJ. E ele, o Viley, ele, acho que foi a minha experiência parecida com a sua, ele foi uma espécie de... ele gerou uma palavra grega chamada tauma, né, que é esse assombro, esse espanto, né, de que as coisas às vezes não são como todo mundo ao lado diz que são, né? Então acho que aliás, se eu puder começar pelo fim, e eu vou voltar a esse ponto ao final da minha apresentação, o Viley, ele é aquela pessoa que nos faz ter noção de que as coisas não são necessariamente como elas nos parecem ser, né, como nós estamos acostumados que elas são. Então, acho que ele, para mim, foi uma pessoa que, em relação à filosofia do direito, o que é o direito, a função do direito, a relação entre direito e moral, né, esses temas primeiros da filosofia do direito, nós vivemos no Brasil uma filosofia do direito que, quando eu estudava, ainda era muito ligada à ideia do Miguel Reale. Depois nós passamos a sofrer a influência daquela filosofia do direito anglo-americana, com Rawls, enfim, mas Dworkin, né, exatamente, Dworkin, Rawls, um pouco de filosofia do direito alemã traduzida, o Alexi, enfim. Então, acho que o Michel Viley, alguém diz, não, gente, não é nada disso, né? Então, acho que não é que existem discussões digamos assim, discussões sobre detalhes. O Viley é uma pessoa que diz, olha, gente, a filosofia moderna entendeu mal as coisas e esses erros se perpetuaram, tudo está sendo discutido. Eu não estou dizendo que o Viley está inteiramente certo, eu não me vejo como um representante, como um porta-voz dele, tá? Então, eu vou ter o cuidado, desculpa, gente, eu vou ter o cuidado de separar aquilo que eu vou tentar descrever, que é a opinião do Viley, das minhas próprias opiniões, tá? Então, eu não me vejo como um porta-voz dele. Eu preciso confessar a minha admiração pela obra do Viley, preciso confessar que ele foi importante na minha formação, porque me fez colocar em xeque aquelas obviedades que eu via como um aluno no início do direito, aquelas obviedades que a gente acha que são porque são e que nunca deixaram de ser, e na verdade poderiam ser diferentes. Então, mas eu não sou um porta-voz do Viley, eu tenho também opiniões que não são exatamente as dele, que são diferentes das dele, mas não sou, digamos assim, um vileyano, mas sou um admirador do Viley, né, e ele é alguém que, sem dúvida nenhuma, influenciou de modo considerável a maneira com que eu vejo várias questões fundamentais da filosofia do direito. Então, eu preciso fazer esse disclosure sobre a minha relação pessoal, digamos assim, com o Viley. No contexto, e voltando mais concretamente à ideia do contexto em que ele escreveu, é curioso que a gente sempre fala da filosofia como uma disciplina universal, a disciplina primeira, mas a filosofia é feita sempre dentro de um contexto, né? Então, é preciso entender que, ainda que a filosofia, de modo geral, a filosofia geral e a filosofia do direito tenham uma pretensão universal, é preciso levar em conta o contexto em que o autor escreve, aqueles autores com quem ele dialoga, ainda que o autor não esteja dizendo eu estou aqui discordando de alguém, né? Escrever é sempre, de alguma maneira, dialogar com os seus antecessores, com as leituras que são populares no momento em que você está escrevendo. Tá? E em relação ao Viley, ele escreve num contexto ocidental, num contexto europeu e num contexto francês, em que a filosofia do direito estava, especialmente na França, não em todo o Ocidente, não em toda a Europa, e ele reconhece isso, né? Ele elogia, por exemplo, a maneira com que os italianos estudam filosofia do direito, e na Alemanha havia mesmo naquele momento um interesse maior pela filosofia do direito do que na França, é a ideia de que não há filosofia do direito na França, né? O Viley fala disso, olha, não quer dizer que alguns autores não tenham tratado do assunto de alguma maneira, mas filosofia do direito na França não se faz. E em relação ao direito romano, ele diz que o direito romano
ele se transformou na França num assunto para curiosos, né, que querem entender a história, nas palavras dele, de sociedades mortas. Então, ele tem, esse é o pano de fundo. Ele acha que não há filosofia do direito e acha que o direito romano é uma coisa que interessa apenas a eruditos curiosos sobre uma sociedade morta, como se o direito romano não tivesse nenhuma relevância, nenhum sentido prático para nós hoje. É assim que ele descreve o contexto em que ele vive, em que ele produz. E isso, claro, eu não posso voltar há muito tempo no texto, mas é claro que tem a ver com o positivismo na sua vertente francesa. Né? Nós tivemos, os franceses tiveram no início do século XIX uma codificação, a codificação napoleônica do seu direito, né? E que, embora às vezes as pessoas tratem a exegese de modo um pouco caricato, a verdade verdadeira é que, por uma boa metade do século XIX, os franceses estiveram muito ligados à sacralidade dos seus textos, tendiam a interpretar de modo literal os seus textos, de modo sacral, no sentido de admirar o Código Napoleão, mas o Código Civil, mas houve outros códigos. Né? Então houve, na França, no século XIX, embora a gente tenha que tomar cuidado para, às vezes, não tratar desse modo caricato, um apreço muito grande pelo direito enquanto expresso nos códigos. Não é que, até para alguns primeiros intérpretes, havia aquela ideia de que não há direito fora do Código Napoleão, né? Mas mesmo quando isso, ao longo do século XIX, perdeu um pouco esse caráter quase religioso, a doutrina francesa, o direito francês, não deixou de ter essa vinculação muito forte à lei como o direito. Então, o que vale é o que está escrito ali, a função do intérprete é a de interpretar de uma maneira mais fiel possível ao texto, né? E não há muito nesse contexto espaço, aliás, para muitas digressões filosóficas. Você tem, na filosofia geral na França, uma influência muito grande do positivismo filosófico. Né? Então, a filosofia do direito fica no século XIX sem grandes, digamos assim, expoentes, e em relação a esse contexto, é nesse contexto que o Villey fala. Em relação ao direito romano, isso é importante também, como o direito romano não era direito aplicável na França no século XIX, os franceses rapidamente passaram a ver o direito romano como um direito histórico. Na Alemanha, que só se unificou mais para o final, na década de 1870, e onde o direito romano permaneceu, em boa medida, direito aplicável ao longo de todo o século XIX, o Código Civil alemão é de 1896, entrou em vigor em 1900, o direito romano foi por muito tempo na Alemanha um direito vivo, um direito que se tentava adaptar para as necessidades dos tempos atuais. Então, o que aconteceu com o direito romano ao longo do século XIX na França foi, ele não é direito vigente, ele é o direito de uma sociedade passada, né, e com isso, o interesse pelo direito romano vai se tornando um pouco mais arqueológico, um pouco mais, se não tem nenhuma utilidade prática, né, eu me interesso por ele como uma curiosidade, porque os meus problemas não são resolvidos pelo direito romano, não são resolvidos no digesto, são resolvidos pelo que diz o Código Civil. Então, houve uma diferença na Alemanha para a França em relação à importância do direito romano, porque na França, com a codificação do direito francês logo no início do século XIX, o direito romano passou logo a ser um direito histórico. Isso aconteceria na Alemanha mais de 100 anos depois, num contexto diferente, com consequências diferentes. Tá? Então, o que o Villey, então, ele critica no início das suas obras é preciso estudar a filosofia do direito, porque não se estuda. O direito romano tem um significado prático para nós, o que as pessoas, pelo menos na França, entendiam que não tinha. E é preciso reconhecer a autonomia científica do direito. Nós não podemos confundir o direito com outras disciplinas, inclusive disciplinas que pertencem às ciências sociais, como a sociologia, a economia. O Villey tem essa preocupação de resgatar a autonomia científica do direito. Não quer dizer que o direito não possa dialogar com outras disciplinas, não quer dizer que não haja influência de outras disciplinas sobre o direito. Basta dizer que hoje em dia, isso surge na década de 70, mas no Brasil só está chegando agora, nós temos um movimento muito popular que é o do Law and Economics, né? A ideia de explicar fenômenos jurídicos através das lentes
da economia. É um diálogo muito, muito produtivo, importante, né, que nós do direito precisamos ter para compreender como certos institutos funcionam. Nós só podemos entender esse instituto no contexto econômico, social em que ele surgiu. Eu posso falar, né, no contexto social sobre as transformações no direito de família ao longo do século XX e posso falar, por exemplo, do que aconteceu em relação aos direitos reais, ou seja, a função, um exemplo exagerado, mas ele ilustra, o sentido da enfiteuse, porque a enfiteuse, né, o fideicomisso, certos institutos jurídicos ligados a uma sociedade mais feudal foram se desfazendo, quer dizer, é importante. E no processo civil, por exemplo, a ideia de as custas, de um momento em que as custas judiciais são pagas, interessa a forma com que as pessoas decidem litigar ou não. Quer dizer, é claro que há um diálogo, e o Villei não nega isso, entre o direito e outras disciplinas. Mas o que ele tenta resgatar, e ele tem razão, é a autonomia científica do direito. Nós não podemos, ainda que reconhecendo que deve existir um diálogo entre o direito e outras disciplinas, nós não podemos negar ao direito a sua autonomia científica, a sua autonomia teórica. E com isso, acho que ele diz algo absolutamente verdadeiro, né? A autonomia teórica do direito não prejudica o diálogo que o direito pode ter com outras disciplinas. E aí, ele, tratando de filosofia do direito, ele se pergunta o que é o direito, para que ele serve. Aliás, essa é a grande busca, né, a grande cruzada do Villei ao longo de sua vida acadêmica. Né? Ele sempre, no final das contas, se preocupou com essa grande questão. Né? O que é o direito? E é algo que, às vezes, o Villei fala na época dele, os juristas não dão respostas, ele diz que os juristas não dão respostas. De certa maneira, ele tem razão. Né? É difícil dar essas respostas. Quanto mais fundamental é a pergunta, às vezes mais difícil é dar uma resposta. Mas, às vezes, os juristas davam respostas diferentes daqueles que ele, Villei, achava que eram as melhores. Havia, por exemplo, dentro da linha filosófica do Kelsen, há respostas sobre o que é direito. Não é verdade uma resposta de que o Villei gosta, né? Então eu faria esse reparo. Ele tem razão, acho, quando ele diz que muitos não dão resposta, mas não quer dizer que ninguém tenha dado resposta naquele momento, não quer dizer que hoje ninguém tente dar resposta ao que é o direito. Acontece que, às vezes, essa resposta não é aquela com a qual o Villei concorda, a qual ele gostaria de ouvir. E aí, seguindo adiante, nessa pergunta, o que é o direito, ele faz, esse é o título do encontro de hoje, né, uma distinção que ele faz com base em Kant, né, que é a distinção entre quid ius, né, o que é o direito ele próprio, e quid iuris, que é qual é a solução que o direito dá para determinado caso concreto. Né? E aí é só um parênteses, por que ius e não jus? Né? Essa letra, o J, assim como o V, aliás, foram inventados na Renascença. Né? Em Roma, o alfabeto romano não tinha J e V. Então, era o I, que poderia ser usado num sentido como vogal, ou num sentido, ou nesse o que depois seria usado como J. Aliás, o J foi criado somente para indicar esse uso diferente do I, que entre os romanos tinha apenas essa forma, o I. Então, me parece mais correto, e por isso eu até brinquei com o Rubens, né, sobre o que quid ius, não quid jus, porque essa é a forma mais correta. Nós não sabemos exatamente como os romanos pronunciavam as suas letras. Há teorias, a forma reconstruída de pronúncia do latim é a forma mais aceita, a ideia de que se os latinos romanos falavam Cícero, né, e não Cícero ou Cícero. A gente sabe algumas indicações em gramáticos de como essa pronúncia era feita, mas a gente não tem muita segurança. Mas nós sabemos que os romanos não usavam o J e não usavam o V. Daí porque quid ius e não quid jus, porque quid iuris e não quid juris. Então, não é exatamente errado usar o J, não é, no entanto, na forma reconstruída, que é a forma mais próxima, ou que tenta ser a mais próxima da maneira com que os romanos falavam, a mais correta, aliás, a fonética grega foi de mais fácil reconstrução. O Erasmo, na Renascença, conseguiu reconstruir melhor a maneira dos gregos pronunciarem do que os gramáticos que estudavam o latim. Então é curioso que
embora o grego fosse uma língua tonal na antiguidade e tenha deixado de ser ao ser reconstruído, a fonética do grego clássico é melhor compreendida, até porque o grego tem mais acentos, tem acentos, o latim não, do que, enfim, o latim. Mas, enfim, eu não quero... Aí já é um assunto para um outro encontro. Mas então, a crítica que o Villei faz o Kant faz essa distinção, com a qual ele, Villei, não está exatamente em desacordo, mas ele discorda frontalmente da tese de que quid ius, o que é o direito, é um problema para filósofos, enquanto os juristas deveriam se ocupar apenas das soluções que o direito dava nos casos concretos para problemas. Então, o Villei não concorda, e ele aqui busca resgatar a autonomia científica do direito. Então, não, nada disso. Quem deve responder o que é o direito, quid ius, é a filosofia do direito. Não que a filosofia do direito não possa dialogar com a filosofia geral, pode e deve, mas esse é um problema sobre o qual nós, juristas, para usar uma expressão moderna que tem sido usada recentemente, nós temos, digamos assim, um lugar de fala para tratar da natureza do que quer dizer o direito. Então, ele, para fazer isso, ele faz, e eu não tenho tempo, uma digressão sobre a própria história da filosofia no Ocidente, né, aquela contraposição entre a filosofia como uma ciência universal, que é um pouco a ideia grega, né, a filosofia como uma maneira racional de encarar o homem, o cosmos e Deus, né, o homem, o mundo e Deus, ou os deuses, né, e o desenvolvimento das ciências modernas, o que eles chamam de agressão das ciências na modernidade. E esse diálogo que é difícil entre a filosofia e as ciências modernas. O Hawkins, né, que é talvez um dos maiores físicos da história, disse uma vez que ele achava que a filosofia acabaria morrendo, não havia mais espaço para a filosofia no estágio atual em que a nossa civilização se encontra. Eu acho que ele está sumamente equivocado, aliás. Ele pode ser um gênio, mas nesse ponto ele está equivocado. Mas isso mostra um pouco, exemplifica um pouco essa agressão das ciências sobre a filosofia e essa ideia de que a filosofia, e aí eu já parto para uma opinião que é, digamos assim, um esclarecimento que é meu, nenhum conflito entre filosofia e entre as ciências naturais. Nós temos uma linguagem comum a todas as ciências, que é a linguagem da razão. Então, todas as ciências, né, elas dependem de um se aproximar, de um encarar de modo racional o seu objeto. É isso que as une. E a filosofia, na verdade, acaba sendo a ciência das ciências, digamos assim. Então, nós temos a filosofia da ciência, a filosofia do direito, a filosofia da história, né? Quanto mais fundamental a pergunta vai sendo, mais ela vai se aproximando da filosofia. Então, eu não acho que a filosofia morreu. O que aconteceu foi, com o desenvolvimento das ciências, muito daquilo que na antiguidade se via como ciência ganhou uma autonomia própria. O Aristóteles ele não era um filósofo no sentido moderno de discutir só ontologia metafísica. Ele fez obras sobre... Ele procurou entender as constituições das cidades gregas, ele tem obras muito interessantes de taxonomia na biologia, ele classificou espécies de uma maneira com rigor científico que só foi equiparada no século XVIII com Linnaeus. Então, é verdade que as pessoas das ciências naturais costumam ver o Aristóteles com um certo desdém, porque ele errou ao falar, por exemplo, de movimento, ele errou ao falar sobre a maneira com que o corpo humano funcionava, mas no contexto em que ele pesquisou, isso mostra uma preocupação empírica de análise da realidade. O Aristóteles não era um diletante. Ele, como não havia ainda nada, ele começou por tentar encarar racionalmente tudo. O homem, né, como a gente age, né, a preocupação com a ética, com a nossa alma, a maneira como o mundo se organiza, as leis da natureza, o que quer dizer os céus, como é que os astros se movem, como é que os seres nascem e morrem. Então, é claro que a filosofia hoje ela não é a ciência do tudo. Que bom que a ciência evoluiu e esses ramos foram se desenvolvendo. Mas isso não quer dizer que não haja espaço nem para a filosofia do direito, como nem para a filosofia. Há espaço e nunca deixará de haver como essa ciência, ou como essa investigação racional dos primeiros problemas nos ramos individuais das ciências, mas como, digamos assim, a ciência das ciências. E aí o Villei ele encara também o problema, e isso é importante, ele
escancara, e ele faz isso, por exemplo, quando contrapõe a filosofia do Guilherme de Ockham, a filosofia de São Tomás na Idade Média, a ideia do direito como expressão de vontade ou de força e a ideia de direito como expressão de inteligência. Tá? Então, esse problema se coloca na teologia, se coloca na teologia moral, na preocupação com a moral, com a ética, essa ideia de que a regra ela nasce de um ato de vontade ou força ou de um ato de inteligência. Tá? Na verdade, é preciso ter isso em mente. E o Villei critica, claro, a ideia do direito como expressão de força ou de vontade, e coloca a ênfase na ideia de direito como essa expressão da inteligência, da compreensão do que é o justo num caso concreto. Tá? Então, eu vou voltar a isso daqui a pouco, ele faz essa contraposição, que é uma contraposição importante. Inclusive, hoje, se a gente estiver discutindo, vamos pensar num tema polêmico hoje em dia, né? O Supremo Tribunal Federal pode considerar que a execução da pena pode acontecer antes do trânsito em julgado, se a Constituição fala em trânsito em julgado? Quer dizer, qual é a função, onde entra a inteligência, como o direito como expressão de um compreender o que é justo, ou até que ponto o direito é o resultado da manifestação de vontade, ou do legislador, ou do seu intérprete que interpretando legisla. Então, discussões muito atuais sobre ativismo judicial, enfim, a gente tem essa discussão nos Estados Unidos, muito interessante sobre, foi o que se decidiu, por exemplo, no caso Roe v. Wade, que considerou o aborto, ou que deduziu do direito à privacidade, do direito ao devido processo legal, a proibição de se proibir, de que os estados proíbam o aborto até certo número de semanas. Quer dizer, até que ponto o direito é um descobrimento ou até que ponto ele é um ato de força do legislador ou do seu intérprete, ou do intérprete que interpretando cria também. Então, acho que o Villei tem é importante essa distinção que ele faz, é importante porque ela nos ajuda a entender discussões que são eternas, no sentido de que elas se repetem, e discussões que nós estamos tendo, inclusive, hoje em dia. O Villei também enfatiza a importância da dialética como a linguagem do direito, né? Ou seja, a importância da discussão racional, do discurso racional, e a dialética é, assim, uma discussão organizada, racionalmente organizada, né? E é verdade porque houve na filosofia moderna, eu não estou me referindo à filosofia do direito, uma certa ruptura entre a natureza, que seria explicada racionalmente, e as ações humanas, que seriam não, digamos assim, explicáveis racionalmente, mas fruto de um puro arbítrio, né? Que se pudesse haver racionalidade na natureza e não nas nossas ações, nos nossos discursos. Então, acho que o Villei ele denuncia essa irracionalidade no discurso jurídico, e, aliás, uma irracionalidade que tem também a ver com uma certa ênfase exagerada que se deu no século XIX ao direito como uma expressão de vontade, né, como uma expressão de força, ou como expressão, por exemplo, a ideia de soberania popular, o direito é aquilo que o povo, por seus representantes, decide, e ponto. Vale aquilo que está decidido, não há aí nenhum ato intelectual na criação do direito. O que há, na verdade, é um ato de força, a maioria reunida define o direito, e esse direito passa a ser obrigatório para todo mundo. Né? Não há, a rigor, na criação do direito, um ato de intelecção. Há, na verdade, um ato de força, legítimo ou não, porque é a expressão da vontade da maioria, mas um ato de força. Então, a consequência, digamos, metodológica dessa obsessão do século XIX com a ideia de que o direito ele nasce numa expressão de vontade, numa expressão de força, é a desvalorização do método do direito, do debate no direito, da racionalidade, a dialética como instrumento de discutir qual é a melhor solução. Aliás, o Villei não está sozinho nisso. Há toda uma escola chamada Nova Retórica, do Perelman, que é um autor belga, que floresceu na década de 80, 90 e até hoje
exerce muita influência, a ideia de que nós temos uma racionalidade, um discurso racional no direito. É preciso, sobretudo quando a gente debate aqueles chamados de casos difíceis, né, o direito como ele está, as leis, os precedentes judiciais, no contexto em que precedentes judiciais viram fonte do direito, eles não dão todas as respostas. Então é preciso que, racionalmente, os sujeitos debatam e tentam identificar a solução justa para aquele caso concreto. Então acho que é importante também enfatizar a preocupação do direito do Mivilley, e ele também tem toda a razão nesse aspecto, na minha opinião, com o saber discutir. Aliás, é o que nos falta. É o que nos falta hoje em dia. Nós não sabemos discutir direito. E muito das polêmicas que nos últimos anos nós temos vivido com os nossos amigos, colegas de faculdade, com os nossos familiares em relação a impeachment, eleição, segundo turno, é uma incapacidade de saber discutir. Nós não aprendemos no Brasil a discutir. Eu lembro que eu brigava com o meu professor de Química no Colégio Santo Agostinho Leblon, porque ele estudava de mais Química e de menos Dialética. Ele nem entendia, eu acho, direito o que eu estava querendo dizer com isso. Mas é importante nós sabermos discutir. Não é discutir no sentido de... E há um certo preconceito contra a dialética, como se ela fosse a arte de enganar, a arte de, como diz o Schopenhauer, né, de ganhar uma discussão sem ter razão. Não é isso. Dialética é saber discutir, saber entender a verdade, as falhas de raciocínio, saber lidar com essas frases, com essas falhas. Né? Então, há toda uma preocupação no direito, e o Villey foi um dos grandes catalisadores dessa preocupação. Ele tem absolutamente certo de que a função do direito não é simplesmente do intérprete, não é simplesmente aplicar um direito que já é dado através de uma promulgação formal, um ato de vontade, um ato de força. Que é preciso tentar identificar, é preciso que o intérprete raciocine, debata, se vale da dialética para tentar encontrar a solução de acordo com o direito nos casos concretos. Né? Essa solução pré-moldada, ela não é suficiente. Né? E para isso nós precisamos saber argumentar, precisamos saber discutir. E é algo que nós, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, nós não aprendemos a fazer, né? Que é aprender a discutir. E o Villey, ele muito bem denuncia esse ponto. E aí, indo mais adiante, né, o Villey, ele, ao definir os fins da arte jurídica, ele defende, ao mesmo tempo, o retorno ao aristotelismo e ao direito romano. Ainda na busca, a preocupação dele é com o quid ius, o que é o direito. Ele não está preocupado com o quid iuris, ele não está preocupado com a solução de questões concretas, questões jurídicas concretas, ele está preocupado em saber o que é o direito. Ele sugere a volta, basicamente, ao pensamento de Aristóteles e ao direito romano, mais especificamente ao direito romano clássico. Então, ele faz uma digressão sobre o estudo das virtudes em Aristóteles, mais especificamente na Ética Nicômaco, descreve o justo, o to dikaion. Aliás, o grego é curioso porque ele tem uma maneira de criar abstratos. Usa o artigo do gênero neutro e o adjetivo no neutro. Então, o justo é to, ou to dikaion em grego. Mais do que o latim, o grego tem uma facilidade grande de criar palavras abstratas. Ele trata, ele faz essa memória do justo como objeto de uma virtude, que é a dikaiosune, que é a virtude da justiça. Né? Ele resgata a distinção aristotélica entre justiça geral, digamos, a justiça enquanto conformidade à moralidade, e a justiça particular, que justamente ele chama, a tradução para o português me deixa um pouco em dúvida, mas ele fala em francês, uma juste partage de biens et de charges, ou seja, uma distribuição justa de bens e de encargos. Talvez essa seja a tradução melhor. Eu não lembro mais qual era, mas eu não gostei tanto da tradução que eu vi na tradução para o português. Ele resgata a distinção entre justiça comutativa, aquela justiça do quid pro quo, né, da compra e venda, eu pago 10 e você em troca me dá alguma coisa, e a justiça distributiva, que é uma justiça proporcional. Então, ele resgata esses conceitos aristotélicos, e eu vou voltar a eles quando falar do conceito do que é quid ius, e ele resgata uma definição famosa de um jurista romano chamado Ulpiano, que foi recolhida no Digesto. Lembrem que o Digesto é uma compilação bizantina, foi feita
por ordem de um imperador bizantino no século VI, o imperador Justiniano, de textos de grandes juristas romanos do período clássico, são chamados de iura, e de constituições imperiais, de atos normativos dos imperadores ou desde mais ou menos do século, a grande parte do século I. Né? Então nós temos no digesto uma reunião de iura, citações de grandes juristas, e leges, de constituições imperiais, basicamente constituições imperiais, como, digamos, o mais próximo que nós temos de leis. E ele recupera uma dessas citações, recolhidas no digesto, de um autor chamado Ulpiano, e essas definições estão logo no início do digesto, em que Ulpiano diz que a justiça é a constante e perpétua vontade de dar a cada um o que é seu. É o famoso sum cuique tribuere. E logo em seguida, ele, ainda citando Ulpiano, diz que os preceitos do direito são 3. Viver honestamente, não prejudicar o próximo e dar a cada um o que é seu. Honeste vivere, ou vivere, alterum non laedere, e sum cuique tribuere. Então, a ideia que o Villei desenvolve aqui é de que ele aproxima esse to dikaon da tradição grega, como esse justo no mundo das coisas, não no plano normativo ou ideal de quem tem razão ou não, mas esse justo concreto com o objeto dessa função, desse preceito do direito, que é dar a cada um o que é seu, e dar a cada um o que é seu é criar essa situação concreta em que o to dikaion, que o justo é dado, essa justa distribuição, como ele fala, de bens e encargos é feita num caso concreto. Então, uma grande sacada do Villei é de que o justo ele não existe no plano normativo ou ideal. Se eu digo assim, matar é certo ou é errado? Você pode dizer assim, matar é errado. Mas se matar em legítima defesa, é certo ou é errado? Não, peraí, então matar em legítima defesa é certo. Mas e se alguém me der um soco, eu posso dar um tiro nessa pessoa? A legítima defesa precisa ser proporcional ou não? Quer dizer, a sacada do Villei é o seguinte, é claro que as regras têm o seu valor, eu vou voltar a isso no final da apresentação. Mas o justo, o to dikaion, é uma realidade nas coisas. Num caso concreto, uma lei, por mais bem escrita que possa ser, ela não vai conseguir exprimir com perfeição o que é ou não justo. Falando do direito romano, para também não me prolongar por muito mais tempo, falando do direito romano, né, o Villei, ele com razão lembra que o direito romano, como ciência, é uma invenção romana, mas uma ciência que se desenvolveu sob influência grega. Né? E é verdade. Né? Você vê em juristas romanos, há muita polêmica sobre isso, em que grau essa influência romana, a influência grega sobre o desenvolvimento do direito romano ocorreu, mas me parece claro que, em boa medida, o pensamento, não só aristotélico, né, há ondas de influência grega, por exemplo, os estoicos influenciaram o direito romano também em boa medida, né, não há apenas a influência do pensamento aristotélico, houve ondas de influência platônica, neoplatônica, aristotélica, estoica, né, mas não há dúvida, e acho que nesse ponto ele tem razão, houve uma influência grega sobre o desenvolvimento do direito romano, o que não quer dizer, e aí eu faço uma crítica ao Villei, que o direito romano pensasse ou se desenvolvesse de acordo com os cânones gregos de pensamento. Os romanos, ao contrário dos gregos, eram avessos a abstrações. Há uma expressão famosa no gesto que diz que toda definição no direito civil é perigosa. Tá? E acho que o Villei aqui ele mostra que é mais um filósofo do direito do que um romanista, porque ele talvez não, na preocupação de identificar no direito romano essa concretização do ideal grego de o que é o justo, ele esquece ou não dá ênfase suficiente ao fato de que os romanos eram avessos a abstrações, né? A realidade do chamado ius controverso, na ideia de que o direito romano não tem assim, o direito romano é assim, o casamento no direito romano é assim, é desse jeito. Não funciona dessa maneira. Né? Há muitas.
direito romano existiu por 12 séculos até a queda de Roma. Ele sofreu levas de recepção, sendo a recepção no lado oriental, na civilização bizantina, a primeira delas, a que levou à compilação do gesto. Quer dizer, de alguma maneira, o Villei ele simplifica um pouco demais a realidade do direito romano e não se preocupa com o quid iuris do direito romano. Como os juristas romanos eram muito pragmáticos, às vezes é melhor procurar uma conceituação através dos problemas práticos enfrentados pelos juristas romanos do que através de definições gerais. Os romanos não gostavam de definições gerais, eles consideravam definições gerais perigosas. Tá? Isso se reflete na maneira com que eles, de uma maneira muito mais de baixo para cima do que de cima para baixo, enfrentavam problemas de direito. Tá? Então, nós não tínhamos em Roma um código que dava a regra geral, a partir do qual o caso concreto deveria ser julgado pelo juiz. Não era assim, eu não tenho tempo, eu não poderia agora falar de como é o processo civil romano, como é a divisão no período clássico entre pretor e juiz, e depois como isso muda, enfim, isso é assunto para uma outra palestra, mas o que eu posso dizer para vocês é que os romanos sempre tiveram a preocupação de olhar os problemas, enfrentar as questões jurídicas a partir de problemas concretos. Né? Nesse caso, aconteceu isso. Né? E a partir daí, quiçá, fazer generalizações. Né? Mas o raciocínio é mais de baixo para cima do que de cima para baixo. Tá? Então, me parece que, e aí já é uma opinião, eu já estou dizendo a minha opinião, que não é tão diferente da do Villei, mas uma opinião que eu até expus num livro que ainda não foi publicado, é a ideia de que quando o direito ele é descrito como a arte do bom e do eco, quando o Peano diz que o direito ele serve para atribuir a cada um o que é seu, ele está tratando, e aí o próprio gesto esclarece que o Peano ele tira e deriva essa definição de Celso, que é um outro jurista romano, de que ele está se referindo aí a direito como uma ciência prática, uma ars, uma técnica, no sentido aristotélico. Então, eu concordo, e aqui já estou falando não estou falando mais do Villei, que o direito é essa arte de dar a cada um o que é seu, ou seja, uma situação concreta, não o direito em tese, nos códigos, nos livros, mas numa situação concreta, dar razão a quem tem razão. Né? E o direito é justamente essa arte, né, de dar razão a quem tem razão no caso concreto. Tá? Aliás, se vocês olharem a definição de arte que Aristóteles apresenta na Ética Nicômaco, no 1140a, vocês vão ver que essa ideia justamente da arte como algo que traz alguma coisa à existência, e essa existência justamente é essa situação em que cada um tem aquilo que, digamos assim, faz jus, esse sum cui retribui. Então, acho que, nesse sentido, o Villei tem muita razão. Né? Eu só formularia essa explicação dele de uma maneira um pouquinho diferente. E aí, caminhando para o final, no final da apresentação, para não me alongar muito, essa distinção que ele faz, ela é muito importante, por exemplo, quando nós tratamos de direito, das distinções entre direito e moral. Né? Eu acho que o Villei, ele faz uma distinção que me parece imperfeita sobre direito e moral, porque ele trata, digamos assim, a moralidade como a adesão, a intenção, e o direito como o comportamento exterior. Então, ele dá o exemplo do imposto. Né? Se eu pago o imposto, para o direito não importa se eu quero ou não pagar o imposto, o importante é que eu pague. E a moral se preocupa mais com a intenção, com a vontade interna daquele que age, mas eu não acho que essa seja a melhor maneira de distinguir direito e moral. Né? Você tem no direito, e se ele fosse mais, digamos assim, preocupado com o quid iuris, ele teria talvez percebido isso. Você tem momentos em que a intenção é decisiva, por exemplo, nos crimes. Os crimes, em regra, são dolosos, só admitem versão culposa nos casos em que a lei permite. Né? Então, a intenção, o dolo,
né, a intenção de fazer, vocês devem ter estudado isso no direito civil, né, há uma tendência à objetivização, por exemplo, da boa-fé, né, a boa-fé objetiva tem ganho o espaço da boa-fé subjetiva, é verdade, mas há espaços do direito, e acima de tudo no direito penal, que a intenção é fundamental. Matar sem querer, né, matar sem negligência, sem imperícia, sem... ou seja, matar em culpa, matar em dolo ou matar sem culpa e sem dolo fazem uma diferença enorme, né? Eu preciso ter querido matar para ser condenado por homicídio doloso. Então, acho que a distinção ela não está exatamente nessa exterioridade e interioridade, o que eu quero e o comportamento. Você tem, é verdade que na moral, o comportamento, a intenção, ela exerce uma função mais predominante do que no direito. Então, na moral, mais ainda que no direito, vale o que eu quero fazer e não o que eu acabo no exterior fazendo. Mas isso não quer dizer que no direito a vontade, o ânimos, a intenção não tenham também uma relevância prática importante. E aí talvez o que eu não tenho assim como pelo adiantado da hora, né? Essa também uma relação entre direito e moral é um assunto, digamos, para também uma outra palestra, né? Mas eu lembro de um ensinamento de São Tomás de Aquino, né, que é interessante, ele não é só ele a dizer isso, a ideia de que nem tudo que é lícito convém, né? E acho que a gente tem que, quando pensar na relação entre direito e moral, pensar nisso, né? Quer dizer, o que eu devo fazer do ponto de vista moral, às vezes não é necessariamente o que eu, do ponto de vista jurídico, devo ou não fazer, né? Pode ser que moralmente eu esteja errado em fazer alguma coisa, mas não haja sentido em transformar esse valor moral num valor jurídico. E você tem valores jurídicos que não têm nenhuma conotação moral, né? Então imagine, por exemplo, a boa fluidez do trânsito é um valor jurídico. Então nós todos dirigimos pela direita, né? Não há nada de moral, ou amoral ou imoral, não é um problema moral, mas é claro que se nós estamos falando de vida, de propriedade, de honra, nós podemos ter coincidência, né, valores que são ao mesmo tempo tutelados pela moral, tutelados pelo direito, mas não há uma identidade total entre elas. Nós podemos conceber situações em que eu posso dizer, acho isso errado, mas não acho que isso deva ser ilícito. Por exemplo, mentir pode ser, moralmente falando, há exceções, mas houve uma polêmica grande na Idade Média sobre isso, se há ou não exceções, mas mentir é algo errado, né? Mentir juridicamente é algo errado? Em algumas situações né? Você pode usar o mentir para induzir uma pessoa a assinar um contrato ou de alguma maneira causar dano a elas, mas há casos em que mentir pode não ser um valor juridicamente tutelado. E falando, para vocês não acharem que isso é uma discussão sem relevância prática, pense numa coisa muito polêmica, né? Aborto. Você pode dizer o seguinte, alguém pode dizer, olha, eu acho que é um valor moral, que deve ser tutelado pela moral, mas não é um valor jurídico que deve ser tutelado pelo jurídico. Ou o casamento gay, ou qualquer outra grande questão moral que se esteja discutindo hoje. Eu não estou tomando aqui partido, né? Eu não estou dizendo qual é a melhor e qual não é. Mas é importante, acho, ver que o fato de que, às vezes, há sobreposição entre os valores tutelados pela moral e pelo direito, não quer dizer que essa sobreposição acontecerá sempre. Mas é importante ter em mente que não necessariamente o valor tutelado pela moral deve ser tutelado pelo direito, e nem sempre o direito precisa tutelar algo que é moralmente aceitável. Em alguma medida, o direito pode dizer, é verdade, eu acho até, o legislador pode dizer, eu acho que essa conduta não é moral, mas eu não acho que isso deva ser proibido. Há uma discussão interessante na Europa sobre a proibição não do rufinismo, da exploração da prostituição, mas do próprio ato de prostituição. Alguém pode dizer assim, olha, eu acho errado, né, alguém vender o seu corpo, alguém cobrar o corpo, mas eu não acho que o Estado deva proibir isso, né? Ou seja, na opinião dessa pessoa, isso pode ser um valor moral, mas não um valor jurídico, né? Então, eu não quero entrar em nenhuma discussão concreta, para a gente não se perder, não gastar muito tempo, mas é preciso lembrar que, às vezes, né, o que não convém é ilícito. Quando é que o que não convém se torna ilícito, né?
tudo que não convém deve se tornar ilícito, né? Há ilícitos indiferentes ao que convém, ou seja, há uma interface entre direito e moral que o Villei coloca em ênfase, que é muito importante, mas que eu não necessariamente entenderia ou descreveria nessa maneira com que ele faz interna e externa. E aí, realmente, para terminar mesmo, ele faz também uma contraposição entre o direito positivo e o direito natural, que é também uma posição, uma discussão essencial, né? E aí, eu, falando mais como Renato do que como Villei, eu acho que essa ideia, essa contraposição entre o direito como ele é e como ele deve ser, ele não é, ele é uma realidade mesmo para aqueles que não concordam sobre por que ele deve ser, né? Se eu sou, vamos supor, ateu, não tenho religião, mas eu acho que o direito deve mudar para se adaptar às novas circunstâncias sociais, eu estou falando em termos de direito natural, no sentido de que ele deve ser algo diferente do que ele é. Tá? Então, o direito natural não é algo necessariamente religioso, necessariamente aquela ideia de direito racional do século XVIII. Né? Então, assim, houve, digamos, maneiras de encarar o direito racional, o direito natural ao longo da história, que variavam, mas se você espremer bem, a ideia de direito natural ele deve ser algo em contraposição ao que ele é. E não há nada mais atual do que pessoas de todas as linhas ideológicas, religiosas, ateus, dizendo o direito é assim, mas eu acho que ele deve ser de outra maneira. Então, eu terminaria essa parte, digamos, elogiando a preocupação do Villei em distinguir direito positivo de direito moral, de direito natural, porque é uma ilusão dizer que nós não estamos argumentando em termos de direito natural. Todos nós, de alguma maneira ou outra, achamos que certas coisas do direito devem ser diferentes do que elas são, e isso é pensar em termos de direito natural, ainda que a gente possa justificar essa nossa ideia de maneira diferente, né? E o que tem acontecido muito hoje, que é uma coisa relativamente nova, digamos, a vitória de um direito natural que a gente pode chamar do Orquiniano, um direito natural de esquerda, digamos assim, aquela ideia de que o direito é como eu acho que ele deve ser, e é o juiz que diz, naquele caso concreto, como ele deve ser. Então, há muitos direitos naturais, né? Mas a minha preocupação na palestra de hoje, e esse também direito natural e direito positivo é um assunto para uma outra encontro, né? É importante também, eu chamaria atenção para a atualidade dessa discussão. Mesmo aqueles que dizem que não há espaço para o direito natural nas discussões atuais sobre qualquer coisa, na verdade, na minha opinião, tem em mente uma versão histórica, uma versão, digamos, específica do direito natural, e não se dão conta de quando eles próprios sustentam que certo direito deve ser diferente de como ele estão raciocinando em termos de direito natural. Tá? Eu não estou falando de direitos subjetivos, esses direitos inalienáveis do homem. Vocês terão no próximo encontro uma palestra de uma pessoa de quem eu gosto muito, que eu conheço há muitos anos, que vai falar muito bem disso, sobre direitos subjetivos, direitos naturais, direitos inalienáveis. Eu não quero entrar muito nessa seara, mas eu gostaria, nesse finalzinho, dizer que essa distinção que o Villei faz entre direito positivo e direito natural, ela está vivíssima ainda entre aqueles que não a reconhecem. E aí, fazendo uma conclusão, e agora eu prometo que é mesmo uma conclusão, eu diria o seguinte: como eu disse no início, a grande sacada do Villei, a grande contribuição, eu acho, do pensamento dele foi colocar em xeque, colocar em discussão certas premissas que as pessoas, no momento em que ele escreveu, tinham como óbvias, como desnecessárias, sobre o qual não haveria desnecessidade de discutir. Então, essa é a grande função do filósofo, e isso ele exerceu com brilhantismo. A ideia de questionar as verdades. Não há, aliás, na ciência, dogmas, né? Não há na filosofia dogmas. Toda afirmação filosófica está sujeita à crítica. E, às vezes, a ciência, a filosofia, critica, às vezes, os dogmas da religião, mas tratam certas ideias suas como se dogmas fossem.
como se fossem infensas à discussão, infensas a debate. Então, acho que o Viley teve o grande mérito de colocar em xeque certas premissas que, naquele momento, ele via como naturalizadas pelas pessoas em volta dele, o que nos encoraja a fazer a mesma coisa. A gente vive num contexto de pós-positivismo, um contexto de neoconstitucionalismo no Brasil, especificamente, né? Que leva, claro, àquela discussão sobre se o juiz cria o direito, até que ponto o juiz pode criar o direito, até que ponto a atividade criativa do juiz é ativismo, até que ponto a atividade criativa do juiz é legitimada pela participação popular na maneira com que as leis são criadas. Quer dizer, eu acho que não há dúvidas de que o pensamento do Viley é datado no sentido de que ele nasceu num contexto específico. Mas, como todo grande clássico, né, ele é datado porque ele nasce num contexto, e para entender esse pensamento eu preciso entender o contexto em que ele se desenvolveu, mas, ao mesmo tempo, ele nos incentiva a colocar em xeque aquelas premissas que nós, hoje, somos levados ou somos incentivados a tomar como se fossem premissas inquestionáveis, né? Quando, na verdade, elas estão, como todas as afirmações em qualquer ciência, sujeitas à crítica, uma crítica, claro, como ensinava o Viley, e ele tem toda a razão, uma crítica que deve ser racional, né? O debate jurídico deve ser um debate racional, deve ser um debate organizado, um debate respeitoso, né? Um debate que siga aquilo que uma lógica dialética, uma coisa que nós, na nossa civilização, no Brasil, aliás, pior ainda, mas na própria civilização ocidental como um todo, nós não estamos sabendo fazer bem, que é discutir de modo racional. E com isso, eu encerro a minha apresentação, que se estendeu, aliás, mais do que eu queria que ela se estendesse, peço desculpas pelo excesso, mas a gente tem ainda mais uns 20 minutos para trocar algumas ideias. Eu fico à disposição não só do Rubens, mas de qualquer outra pessoa que queira fazer uma pergunta. Enfim, espero ter tido a possibilidade de apresentar de alguma maneira o pensamento do Viley, mas também não deixar de, digamos, problematizar o pensamento dele à luz de algumas ideias que são minhas e de ideias que me parecem, nesse contexto atual que nós estamos vivendo, importantes serem debatidas. Eu agradeço, então, Rubens, a vocês e fico à disposição de todos. Muito obrigado, professor. Excelente. Em relação ao tempo, nem se preocupe. Agradeço imensamente a brilhante exposição do pensamento de Michel Viley. Também agradeço, não sei se ainda está assistindo, o professor Frederico Bonaldo, mandei mensagem para ele, disse que estava assistindo no começo, se ele estiver assistindo, já agradeço a presença. Também, no meu nome, do professor, sim, acredito eu, nos nossos dois nomes, agradeço a presença do professor Frederico Bonaldo. Então, professor, a primeira coisa que eu queria ponderar era, o senhor mencionou que quando ele vai dar essa definição do direito, e essa finalidade do sum qui retribuit, dada a cada um que lhe é devido, eu acho interessante que no livro, Filosofia do Direito, sim, ele não só ele fala por que ele acredita que o direito serve à justiça particular, que o direito é objeto da justiça particular, mas ele também argumenta por que o direito não serve ao coletivismo, por que ele não serve ao individualismo e por que ele não serve à moral. A questão da moral o senhor já disse um pouco, né? E também vamos explorar mais para frente nas próximas perguntas. Mas em relação a esse do indivíduo, ele diz o seguinte: o direito importa a relação, né? O direito é algo externo, então ele importa a relação, não uma questão interna do poder subjetivo do indivíduo, ele importa a relação de uma pessoa com a outra. Já na questão do coletivismo, o argumento vai mais ou menos no sentido de que ele vê esse estatismo, né? Ele fala principalmente ali de Hegel, de que o direito é um mecanismo de organização social. Mas daí ele atenta contra o próprio princípio de dar a cada um que lhe é devido. Ou seja, então pode-se falar que essa finalidade do direito, baseada na justiça, é um meio termo entre o individual, o coletivo, né, que para Viley não entraria no âmbito da moral? Como que funciona essa, digamos, refutação do Viley, essas outras finalidades? Tá, eu acho o seguinte, eu acho que o Viley, como eu tentei insistir, ele escreveu num contexto, né, em que havia duas grandes ideologias que combatiam, né? Uma ideologia, o comunismo totalitário,
né, e o liberalismo. Então, ele, na verdade, ele está criticando o individualismo do liberalismo, né, e o coletivismo do totalitarismo, né, ou seja, ou a atomização do ser humano, a ideia de que nós existimos como átomos, né, não existimos nas nossas relações pessoais, ou a ideia de que nós somos parte de um todo, né, sem nenhuma individualidade. Então, acho que a crítica que ele faz, ela existe nesse contexto, né, que é um contexto de conflito ideológico entre uma ideologia totalitária, que foi o comunismo, como ele existiu, né, no século XX, e o liberalismo, né, que foi, é verdade, teve o seu auge no século XIX, mas que, em boa maneira, pariu o comunismo, né? Então, acho que o que ele está fazendo é trazer para o direito essa preocupação, e quando ele fala em direito, ele está restringindo o direito a esse dar a cada um o que é seu, né? Mas aí há também um problema que é de terminologia, porque se eu digo, e aí lembra quando eu sei, ele tem a definição dele de direito, não quer dizer que outras pessoas não tenham as suas definições, né? Porque aí há uma crítica também à ideia do direito como regras que determinam como as pessoas vão se comportar, tá? E o Villet, ele tem uma ideia de direito como esse dar a cada um o que é seu no caso concreto, não como uma maneira de regular o comportamento das pessoas. Tá? Acontece que o direito regula a maneira como as pessoas, na minha opinião, se comportam. Tá? Então, se existe uma regra que diz que todo mundo tem que andar de máscara na rua, sob pena de ser multado, né? Essa não é dar a cada um o que é seu. Existe uma regra, para o bem ou para o mal, todos nós temos que cumprir. Eu acho que, fazendo uma crítica um pouco ao Villet, ele preocupado com razão em restituir a ideia de justo a esse justo no caso concreto, ele não dá atenção devida a estudar a importância das regras. Tá? E algo, por exemplo, alguns filósofos americanos e ingleses têm feito bem recentemente. O Schauer, por exemplo, no Playing by the Rules. Né? A ideia de que a regra ela é uma generalização, que ela comporta, é verdade, às vezes, over-inclusiveness ou under-inclusiveness. Ou seja, eu acho que ele esquece, o preocupado em acentuar a importância do direito como essa arte que produz o resultado justo, ele esquece da importância das regras, porque as regras morais ou jurídicas, elas nos levam a nos comportarmos de alguma maneira, independentemente de uma situação concreta, se é justa ou não. É claro que se você for... existe uma regra que diz que você pode dirigir a 80 km por hora. E você está dirigindo, levando a sua mãe para o hospital. Né? Naquele caso concreto, é justo que essa lei se aplique a você e você seja punido porque você estava dirigindo acima da velocidade? Né? Há, claro, discussões que o Villet não aborda, muito interessantes, sobre as regras enquanto esse enunciado generalizado e a sua aplicação concreta num caso concreto. Né? Então, eu acho que o Villet não passou bem por essa. Existe resumindo a minha resposta, ele tinha uma preocupação política com o individualismo, com o atomismo do individualismo e com o totalitarismo do comunismo, né? E na sua preocupação de explicar, com razão, o que é, em essência, o justo, ele não dá muita atenção ao problema da função das regras. E as regras podem ser usadas para o bem, digamos assim, ou para o mal. É por aí que eu responderia. Eu tenho essa mesma impressão, professor, que na tentativa de restituir, e ele usa essas palavras várias vezes, né, essa expressão pelo menos, na tentativa de restituir o direito aos juristas, para que o direito não seja propriedade dos legisladores, nem propriedade dos políticos, nem propriedade dos economistas, nem propriedade dos moralistas. E eu achei isso muito interessante, mas eu acho que não condiz muito com a realidade. Não obstante, essa diferença que ele faz seja interessante. Das regras de direito, ele não chama de lei, essas regras de direito que têm caráter indicativo, e as leis feitas pelos legisladores que têm caráter imperativo. Então, digamos, para usar mais ou menos uma terminologia atomista, absolutamente as únicas
regras de direito são essas indicativas que se dão no caso concreto na jurisprudência, em Sim. que o juiz vai dar a cada um que lhe é devido. Ao passo que o legislador promulga e torna-se uma lei pode ser, digamos, uma regra de direito participativamente, mas não absolutamente. Sim, isso é muito bonito, digamos assim, para um filósofo de direito falar isso, né? Mas se você advoga, se você é juiz, você vai ver que não é assim. Aliás, as regras elas são normalmente cumpridas espontaneamente. O processo judicial ela é de uma dimensão patológica, quando o direito não funciona. As pessoas, em regra, cumprem as regras, né? O que a situação que é levada ao juiz são as situações excepcionais em que, por alguma razão, as pessoas não cumprem as regras que devem cumprir. Então, acho que na preocupação de restituir a autonomia científica do direito, o Villei ele subestima a importância jurídica, não outra importância jurídica das regras na maneira com que as pessoas agem, né? Acho que é por aí. Tanto que ele é quase que totalmente silente quando vai se falar de lei natural. Ele não diz em quase nenhum lugar do livro lei natural. Ao passo que eu só fui compreender o que é o direito natural de Villei quando eu fui depois ler do John Finnis, que fala sobre pelo menos na minha perspectiva, mais de lei natural do que de direito natural. Então só fui entender Villei em contraposição ao Finnis, que não ele se embasa e tudo mais aqui em Aristóteles, mas vai por outro caminho. Então ele peca nesse sentido de relacionar muito. Ele só em algumas poucas páginas no final do livro que ele relaciona ambos, mas ele peca nesse sentido de ser silente quanto uma lei moral. Eu acho que ele tem medo de falar de lei natural, porque ele acha que falando de leis, de regras jurídicas de modo geral, ele estaria contaminando a autonomia científica do direito, né? Então, assim, acho que o grande pecado, digamos, da filosofia jurídica do Villei foi essa preocupação que é condicionada historicamente com que ele teve em não deixar que pessoas de fora se metessem no direito, que levou com que ele não desse atenção necessária, né, ao conceito de lei como um estudo jurídico. A lei é jurídico, né? É claro que no momento da aplicação da lei, né, existe um mecanismo, existem problemas, mas a lei é um estudo jurídico. A lei natural é um instituto jurídico, né? Ele não fala em natural porque ele acha, de alguma maneira, que há uma certa antinomia entre a abstração inerente à ideia de lei e essa concretude do direito natural. Essa é mais ou menos a razão pela qual ele evita falar de regras, né? E não precisava, eu acho. Acho que esse foi um ponto do pensamento dele que talvez pudesse ser de alguma maneira remediado, né, ou explorado melhor. Ainda nessa questão dos meios do direito, e essa crítica é muito acertada, muito cirúrgica, à época que ele escreve, pelo menos, de que o positivismo ali na década de 70, 80, e até hoje algumas pessoas, e próprios estudantes na academia, veem a lei e ela deve ser associada ao direito, não tem como não associá-la ao direito, mas elas veem a lei enquanto um produto, o único produto final do direito. Ao passo que o Villei, ele abre os olhos e diz o seguinte: olha, até aquilo ter sido escrito num papel e assinado por uma autoridade, teve um processo que levou aquilo. Então, para a gente compreender quais são as fontes do direito, vamos dar 2 passos atrás, para ver como que essa lei ela veio a existir. Sim. Ou seja, temos que voltar aos tribunais e temos que voltar à natureza. Sim. E essa dos tribunais é que eu acho mais interessante, dessa questão da dialética, que nada tem a ver com a dialética hegeliana marxista, não tem absolutamente nada a ver, uma dialética aristotélica, em que é algo de certa forma idealizada, porque se fala muito nessa dialética de argumentos horizontais, busca pela verdade, despreocupação quanto à verdade, mas no dia a dia, no tribunal, os advogados não vão estar despreocupados com a verdade e filosofando ali de qualquer forma para encontrar cada um que lhe é devido. Mas, de qualquer forma, eu acho isso um argumento válido, que deve ser posto
na mentalidade do jurista, mas essa questão da dialética entra um negócio muito importante, que é a questão da equidade, da epiqueia, que o Viley pessoalmente gosta muito. Então, o professor, enquanto eu queria até trazer esse tema para fazer um elo para quem está assistindo ou vai assistir, ver que não é só uma questão de falar sobre o pensamento de uma pessoa ou de um filósofo que viveu há milhares de anos atrás, mas sim que isso pode ser trazido para a nossa realidade de hoje. A questão da equidade, uma das poucas previsões expressas no direito brasileiro, é na Lei 9.307, que é a Lei de Arbitragem. Então, e esse é um sentimento que eu tenho. Seria a arbitragem, hoje em dia, algo mais próximo dessa dialética que o Michel Viley idealiza, e longe de todas as amarras estatais, de toda essa burocracia do Estado brasileiro? Na verdade, assim, quando mencionei um livro que eu estava para publicar, é um livro justamente sobre equidade. Chama-se Equity in the Civil Law Tradition. Eu ainda estou falando com a editora, então ele ainda não foi publicado. Então eu escrevi um livro sobre equidade, né? Então acho que eu agradeço a sua pergunta, e eu também poderia falar sobre equidade. Eu começo nos gregos, enfim, passo pelos romanos. Então, assim, a equidade tem uma história muito longa na tradição ocidental, mas há várias definições de equidade, e essa equidade que você menciona não é a equidade aristotélica. Aristóteles tem uma definição famosa de equidade como correção da regra geral. Não é a equidade, essa equidade que existe na legislação brasileira e que surgiu no contexto napoleônico. Tá? Então, a ideia de essa equidade é você decide como quiser, dentro dos limites impostos. Isso é decidir por equidade no direito brasileiro. Tá? E você tem isso na arbitragem internacional, assim, por influência francesa, essa ideia de que equidade é um espaço de discricionariedade. É um passo, como diz os ingleses e os americanos, de discretion. Você pode decidir como você quiser, sem estar preso a nenhuma regra pré-indicada. Tá? Na minha opinião, e a conclusão do meu livro é de que o Aristóteles estava certo. Isso não é equidade. Tá? Poder decidir como eu quiser dentro de um espaço delimitado não é equidade. Equidade é corrigir a lei na sua aplicação. Por exemplo, a lei diz, um exemplo do famoso do Hart, né? Do Hart, se não me engano. A história eu sempre confundo esses exemplos. A história do restaurante, proibida a entrada de animais de estimação. E aí o sujeito vai com ou melhor, permitida a entrada de animais de estimação. O sujeito vai lá com um urso. É o meu animal de estimação. Eu posso entrar ou não posso entrar? Ou uma regra que diz proibida a entrada de animais. Essa regra proíbe, por exemplo, que eu entre com um cão-guia. Qual é então, a ideia do Aristóteles é você tem regras que podem, às vezes elas dizem mais do que elas querem dizer, às vezes dizem menos do que elas querem dizer, e na sua aplicação prática, essa é uma aplicação equitativa, uma aplicação conforme a APA, que é conforme a equidade, é consertar a lei na sua aplicação prática, ou seja, como a lei é uma generalização, ela tem um núcleo em que ela dá a resposta que ela quer dar, digamos assim, e há um fringe, aí eu já estou usando o Schauer, de situações em que talvez o que ela diz, ela não está querendo realmente dizer. Dou um exemplo concreto de discussão no Brasil. A Constituição no Brasil, a Constituição brasileira fala, no artigo 200 alguma coisa, se refere à união estável entre homem e mulher. Tá? A questão interessante é entre homem e mulher. Esse texto da Constituição quis dizer que a união estável só pode ser entre homem e mulher, ou essa é, digamos assim, uma indicação exemplificativa? O que a equidade entra aí? A equidade não é o direito natural, não é como o direito deve ser ou não. É interpretando esse texto, eu vou além, ou eu
vou além do seu texto, do seu plain meaning, do seu sentido primeiro, porque eu acho que esse sentido, a aplicação literal da lei leva a um resultado que não é aquele valor tutelado pela lei ou não. Então, em resumo, a equidade, na minha opinião, é a equidade de Aristóteles. A gente poderia traduzir a definição grega e usar para nós. É você consertar a lei na sua aplicação. Quando a lei diz uma coisa que não é o que ela quer, não é o que o legislador quer, não é o que ela, a lei, não é o valor que ela tutela. E o Schauer, no Playing by the Rules, e sem falar engraçado, ele não fala em Aristóteles, ele não sei se conhece, mas ele não menciona, ele dialoga com essa definição aristotélica de EPA. Eu prometo que quando o livro for publicado, eu te aviso. Ainda não foi. Se Deus quiser, ano que vem vai ser. Perfeito, professor. Então, nosso tempo já está quase se esgotando. Já vou prosseguir devido ao tempo que nós já tínhamos acordado. Então, última pergunta, para fazer uma resposta que o senhor acha depois dessa reflexão. Tendo em vista esse fracasso do projeto modernista do direito, como devemos instituir o direito de volta aos juristas? Em um minuto a resposta. Vamos lá. Eu acho que o que a gente precisa? A gente precisa de dialética. Tá? A gente precisa saber discutir. Eu acho que esse é o mais importante. Às vezes as nossas opiniões não são coincidentes. Aliás, no direito, a maioria das pessoas concordam na maioria das vezes. Mas a gente dá mais valor àquilo que nós não concordamos. Né? Aquela história do filioque, do credo, né? Peraí, por que as pessoas ficavam discutindo sobre, né? Houve um cisma, né? A Igreja Oriental separou da Igreja Ocidental por causa do processo do pai e do filho, né? Então, a verdade é que o ser humano ele discute mais sobre o que ele tem, ele dá a gente dá muito valor ao aquilo que a gente não concorda, ainda quando a gente concorda em relação a muita coisa. Então a gente precisa ter, eu acho, saber discutir, entender que, às vezes, o outro, só porque tem uma opinião diferente da gente, não está necessariamente de má fé, não está de sacanagem. Né? Acho que discutir racionalmente. É claro que o Congresso, quando debate se uma lei vai ser promulgada ou não, esse debate vai ser racional ou não, há vários interesses ali. Eu não estou dizendo que é sempre assim. Né? E que o resultado da lei, ela não é necessariamente aquela lei que é racionalmente aquela que é melhor para aquela sociedade. Mas nós, juristas, ao aconselhar legisladores, ao interpretar as leis, ao julgar os casos, ao peticionar, fazer petições, ao julgar, a gente precisa, esse é grande, eu acho, como a gente conserta, digamos assim, ou melhora o nosso direito, a gente precisa raciocinar, argumentar racionalmente, de uma maneira em que nós respeitemos a opinião de pessoas que não concordam com a gente. Não estou dizendo que todo mundo está de boa fé, pode ser que a pessoa argumente de má fé. Mas a gente não pode presumir a má-fé apenas pelo fato de que alguém tem uma opinião diferente da gente. Se a gente discutir racionalmente, né, se a gente tiver a chance de participar, de expor a nossa opinião, a ideia de contraditório substancial, falando de processo civil, ainda que o resultado não seja aquele que a gente queira, né, é melhor que a gente participe, que a gente discute, que a gente discuta, do que não. É claro que essa sua pergunta pode dar uma outra palestra. Hoje a gente já tem matéria aqui para uma sequência de anos, né, de assuntos, mas eu acho que, acima de tudo, reduzindo a sua essência, a resposta é a dialética. Nós precisamos, no direito, saber discutir de modo racional e saber respeitar a opinião das pessoas com as quais a gente está discutindo. Professor Renato Beneduzzi, então, agradeço pela brilhante exposição, para mim, pessoalmente, foi uma aula. Eu já sou fã do Villei, falo para todo mundo na faculdade que eu conheço, todos os amigos lerem Michel Villei, e agora escutar essa palestra professada pelo senhor foi simplesmente muito elucidador, tal como já foi nossa conferência anterior e como o senhor já adiantou, muito provavelmente vai ser a nossa próxima com o professor Rafael Zelesco. Sim. Então, em nome do grupo, em nome da faculdade, eu queria agradecer mais uma vez pela presença, pela disponibilidade e pela partilha do conhecimento, professor. Um abraço. Eu saúdo também meu amigo Frederico Bonaldo, que acompanhou foi ele que me apresentou o Villei. Aliás, não só isso, ele me apresentou não só o Villei, mas me apresentou a São Tomás de Aquino. Então, eu devo a ele
leituras. Se Santo Agostinho teve o seu toma e lê, digamos, sobrenatural, eu tive um toma e lê natural, que foi naquela minha empáfia de jovem, achar que todo mundo está escrevendo besteira. O professor Frederico Bonaldo foi aquele que me... então tá bom, então vou te mostrar aqui um livro para você ver. Uma teológica. Foi assim que eu conheci. Então eu tive o meu toma e lê e foi é verdade que Santo Agostinho teve um anjo, né? Foi uma coisa mais chique, né? Mas eu não tive, digamos assim... Aliás, no sentido grego, porque angelos, em grego, é mensageiro, né? Não tem ainda essa conotação sobrenatural. Então, de certa maneira, o Fred foi um anjo para mim, porque ele me apresentou no direito e na filosofia leituras que me marcaram de uma maneira... não só me apresentou a leitura, mas debateu, claro, comigo, me ensinou muito, mas, acima de tudo, foi quem me introduziu a leituras que eu não tinha a menor ideia naquela época. Eu tinha, sei lá, 19 anos, 18 anos, que poderiam existir. Então, eu sou muito, muito grato ao Frederico Bonaldo por tudo. Ele é um amigo querido, um professor maravilhoso. Enfim, eu tenho, pessoalmente, ele na minha vida, ele participou da minha vida, digamos, não apenas enquanto jurista, mas enquanto pessoa, a minha maneira de ver a mim, ao mundo e a Deus. Ele me influenciou de uma maneira fundamental. Então, eu agradeço a ele essa importância que ele teve na minha vida. Eu agradeço mais uma vez a você, na sua pessoa, o interesse pelo estudo não só do Villei, mas do pensamento clássico. Acho que se mais pessoas fizessem isso, muitos erros que nós estamos repetindo hoje em dia, enquanto sociedade, poderiam ser evitados. Então, parabéns pela iniciativa. Eu fico à disposição. Quem sabe no próximo encontro a gente não possa tratar de outros aspectos que nós levantamos no encontro de hoje. Com certeza, também agradeço a quem assistiu. E, por fim, nos sigam no Facebook, nas redes sociais. E a gente sempre está fazendo essas conferências, essas lives. Boa noite e muito obrigado. Tchau.